Uma jovem negra sem teto salvou um homem moribundo sem saber que ele era milionário. O que ele fez em seguida chocou a todos. E se a pessoa que você menos espera for justamente aquela que vai mudar todo o seu destino? Em meio a tantas histórias de dor, superação, fé e amor que a vida teima em escrever, existe uma que começa nas ruas frias de uma cidade grande, onde uma jovem negra sem teto lutava todos os dias para sobreviver. Ela carregava no olhar a força de quem já perdeu muito, mas também a esperança silenciosa de quem ainda acredita que o destino pode surpreender. E foi justamente ali, naquele cenário duro e injusto, que seu caminho se cruzou com o de um homem caído no chão, sem forças, à beira da morte. Alguém que, à primeira vista, parecia apenas mais um desconhecido. Mas aquela noite guardava um segredo profundo, uma conexão inesperada, uma reviravolta capaz de transformar vidas e provar que o amor e a compaixão podem surgir dos lugares mais improváveis. Ao se aproximar dele, a jovem não imaginava que estava prestes a iniciar uma história que uniria dor, esperança e redenção de um jeito que poucos conseguiriam acreditar. E antes de continuar essa história que carrega tanta verdade, tanta humanidade e tantas lições do coração, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para que mais pessoas encontrem mensagens assim. Se você acredita que histórias de fé, destino e compaixão precisam ser espalhadas pelo mundo, deixe agora o seu like. Ele ajuda esse vídeo a alcançar quem realmente precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários, você já presenciou ou viveu um gesto de bondade inesperado? Quero ler cada relato. E se essa narrativa já tocou alguma parte do seu coração, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, porque aqui nós falamos de amor que cura, de esperança que renasce e de encontros que mudam vidas. Agora, vamos voltar para aquela noite, onde tudo começou a se transformar. Enquanto a cena se desenha, diante de nós é impossível ignorar como certas histórias despertam algo profundo, como se tocassem memórias guardadas em silêncio, onde o amor, a fé e o perdão se encontram para revelar verdades que o tempo tentou esconder. Imagine o instante em que o mundo parece pesado demais, mas uma pequena chama de esperança insiste em brilhar, lembrando que até na dor existe espaço para recomeçar. É nesse cruzamento entre destino e superação que a jornada deste personagem ganha sentido, mostrando que nada acontece por acaso e que cada gesto pode carregar a força capaz de transformar uma vida inteira. Se essa sensação já passou pelo seu coração, permita que esta narrativa continue guiando você. E no final, deixe seu comentário dizendo "Eu sigo", fortalecendo essa corrente de histórias que tocam a alma. À medida que avançamos para o próximo momento dessa história, algo ainda mais profundo começa a se revelar, como se cada detalhe escondido até agora ganhasse voz e trouxesse consigo novas camadas de emoção, destino e verdade. É aqui que entendemos que ninguém carrega seus silêncios por acaso e que por trás de cada gesto simples pode existir uma batalha que o coração trava em segredo. Quando ele deu o primeiro passo naquela direção, não imaginava que encontraria uma conexão tão forte, algo capaz de romper barreiras construídas pela dor e pelo medo, mostrando que o amor que cura nem sempre chega da forma que esperamos. E enquanto observamos essa transformação silenciosa, percebemos que todos nós já passamos por algo parecido, uma mudança súbita que surge como convite para olhar a vida com mais compaixão e coragem. Essa parte da trajetória abre espaço para perguntas que mexem com a alma e nos aproximam ainda mais do que está por vir, mantendo viva a sensação de que cada segundo importa e que a história ainda guarda revelações que podem tocar quem está assistindo. Desde o instante em que aquele homem percebeu a forma como a jovem o observava,
não com medo ou interesse, mas com uma humanidade rara. Algo dentro dele começou a se mover, como se memórias antigas, antes adormecidas, despertassem com força. Ele nunca imaginou que alguém vivendo nas ruas pudesse enxergar além das aparências, além do que o mundo dizia que ele era. E isso o desarmou por completo, revelando fragilidades que nem os médicos haviam percebido quando tentavam salvá-lo. Enquanto ela falava com ele, explicando que não tinha quase nada, mas que não deixaria ninguém morrer sozinho, uma verdade profunda ressoou ali. Às vezes, quem menos tem é quem mais oferece. E nesse encontro improvável, marcado pela dor, pela fé e pelo destino, um vínculo começou a se formar, daqueles que surgem sem aviso, mas transformam tudo ao redor, criando um espaço onde a esperança renasce mesmo nos cenários mais improváveis, preparando o público para o que ainda está por vir. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas silenciosas, ele observava cada gesto da jovem, tentando compreender como alguém que carregava tantas dores conseguia oferecer tanta luz sem pedir nada em troca. Ela falava de forma simples, contando fragmentos de sua história, revelando como a vida a havia empurrado para longe de tudo que um dia chamou de lar, mas sem permitir que a amargura tomasse o espaço onde ainda habitavam fé, compaixão e coragem. A cada palavra, ele se via confrontado por suas próprias escolhas, percebendo que sua riqueza nunca tinha preenchido o vazio que crescia dentro dele havia anos, enquanto aquela garota, com tão pouco, carregava uma força que nenhum dinheiro poderia comprar. E sentindo essa mudança silenciosa, o público é convidado a fortalecer essa mensagem, deixando um like e comentando "Eu sinto essa força", antes de seguir para o que ainda está por acontecer. Quando finalmente chegaram ao abrigo improvisado onde a jovem dormia, o contraste entre os dois mundos se tornou ainda mais evidente. O homem observou o pequeno espaço composto por cobertores gastos, uma sacola com poucas roupas e um copo de plástico cheio de esperança. Esperança que ela mesma insistia em construir todos os dias, apesar do frio, da fome e das incertezas. Cada detalhe daquele cenário simples revelava não apenas a dureza da vida, mas também a grandeza de quem insiste em amar, mesmo quando o mundo não oferece nada em troca. E enquanto ela ajeitava o canto onde pretendia que ele descansasse, mesmo sem saber quem realmente estava ajudando, algo dentro dele começou a se desfazer. O orgulho, as máscaras, as desculpas que sustentaram sua distância do que realmente importava. Antes de avançar, você que está assistindo pode comentar "Ainda há bondade" e deixar o like para fortalecer esta história. Naquela noite, enquanto a chuva castigava o telhado improvisado e o vento atravessava as frestas das paredes frágeis, ele percebeu que havia muito mais naquele pequeno abrigo do que pobreza e silêncio. Havia uma coragem que ele jamais havia testemunhado, uma força que nascia da dor, da fé e da necessidade diária de recomeçar. A jovem, sentada ao lado dele, falava baixo, como quem confia o próprio coração a alguém que mal conhece, e contou sobre as noites em que pensou desistir, sobre os dias em que caminhou quilômetros em busca de trabalho, sobre as pessoas que passaram por ela como se fosse invisível. E mesmo assim, ali estava, firme, gentil, oferecendo o pouco que tinha a um desconhecido ferido. Cada palavra dela parecia acender nele uma luz antiga, aquela chama esquecida que fazia tempo não o guiava. Se essa parte tocou você, comente "A Luz Vence" para fortalecer a mensagem. Com o passar das horas, algo inesperado começou a acontecer dentro daquele homem acostumado a cifras, números e promessas vazias. Ele percebeu que a jovem não estava apenas salvando sua vida física, mas reacendendo algo que o dinheiro havia sufocado há anos: a sensibilidade de enxergar o valor das pessoas além das aparências. Enquanto ela improvisava curativos com um cuidado que só quem já sofreu sabe oferecer, ele
Observava seus gestos simples, porém carregados de uma humanidade rara, e sentia um peso antigo se desfazendo dentro do peito. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém o tratasse não como milionário, empresário ou figura pública, mas como um ser humano vulnerável, com medo, com falhas, com limites. E essa percepção tão profunda e inesperada começou a transformar cada pensamento, cada decisão, cada lembrança que atravessava sua mente naquela madrugada cheia de significados. Enquanto ele se recuperava, a jovem tentava se manter invisível, quase envergonhada por estar ali, como se sua presença fosse um erro em um mundo que jamais a acolheu. Mas o homem, agora mais lúcido, percebeu cada detalhe: o cansaço nos olhos dela, a roupa gasta, o jeito de quem sempre esperou pouco da vida porque a vida nunca lhe deu quase nada. E mesmo assim, havia nela uma força silenciosa, uma coragem que não se aprende em livros nem se compra com fortuna. Ele sentiu um impulso quase instintivo de saber mais. Quem era aquela menina que arriscou tudo por um desconhecido? O que a trouxe até aquele ponto? Por que alguém com tão pouco decidiu oferecer tanto? Suas perguntas não eram de curiosidade superficial, mas de alguém que acabara de redescobrir o que realmente importa e que começava a entender que talvez o destino tivesse revelado algo maior naquele encontro improvável. Nos dias que seguiram, o milionário fez questão de procurar por ela pelas ruas da cidade, caminhando sem seguranças, sem motorista, apenas com a inquietação de quem precisa acertar uma dívida que não é financeira, mas humana. Ele visitou abrigos, conversou com voluntários, perguntou em esquinas, descrevendo a jovem que salvou sua vida com a precisão de quem não esquece o rosto que o trouxe de volta. A cada resposta negativa, algo dentro dele apertava, como se estivesse deixando escapar uma última oportunidade de reescrever a própria história. Até que, numa noite fria, ele finalmente a encontrou, sentada na calçada, agasalhada apenas por um cobertor fino, tentando se proteger do vento que cortava como vidro. Quando ela o viu se aproximar, arregalou os olhos, achando que fosse coincidência ou até um engano, mas ele sorriu com a sinceridade de quem traz no coração uma decisão que pode mudar destinos. Foi então que, diante daquela jovem cansada, mas ainda cheia de dignidade no olhar, o milionário respirou fundo e revelou tudo o que vinha guardando desde o dia em que ela o salvou. Ele contou quem realmente era, contou sobre a fortuna, sobre os negócios, sobre a vida confortável que levava e sobre o vazio que carregava muito antes de desmaiar naquela rua. A jovem ouviu tudo em silêncio, sem interromper, como quem tenta entender por que alguém tão poderoso voltaria para agradecer a uma desconhecida. Mas ele não estava ali apenas para agradecer. Estava ali para oferecer algo que ela jamais imaginaria. Não era dinheiro jogado em suas mãos, nem promessas feitas por impulso, e sim uma oportunidade real, estruturada, pensada, capaz de transformar completamente seu destino. As palavras dele, ditas com calma e emoção, fizeram seus olhos encherem de lágrimas, não pelo valor do que oferecia, mas pela forma como alguém finalmente a enxergava de verdade, depois de tantos anos invisível ao mundo. E enquanto ela tentava processar tudo aquilo, uma decisão ainda mais surpreendente estava prestes a ser revelada, ampliando o impacto dessa história de maneira que ninguém poderia prever